Nós vamos começar o programa de hoje conversando com o nosso querido Eduardo Gava, sociólogo, que sempre participa nas quintas-feiras aqui, e é com tristeza que eu digo, Gava, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Giovanni? Tá triste por quê, Nós Giovanni? vamos falar só no ano que vem, meu querido. Nossa, vai demorar muito, hein? Que jargãozinho. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Passou rápido, hein, Giovanni? Passou rápido. Muito rápido. Agora, a produção colocou aqui, balanço do ano de 2010. Eu fico até assustado quando falar isso. Parece que a gente vai pegar assunto por assunto, mas não. Acho que duas coisas ocorreram assim, destacaram esse ano no noticiário. Uma delas é a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. O brasileiro adora futebol, né? O Brasil perdeu, tal, e a gente... Logo depois vieram as eleições, para falar um pouquinho mais sério. E aí veio esse resultado, Dilma Rousseff e tudo mais, a primeira mulher. Dizem que é uma alternância de gêneros no poder, né? Como não houve alternância de fato, né? Continua a ser sempre a mesma turma, né? É isso, Giovanni. Realmente acho que você pontuou bem, são dois pontos importantes aqui desse ano, de 2010, a Copa do Mundo. Nós perdemos, né, lá para Holanda, né? Uhum. Perdemos para Holanda, fomos desclassificados, deu uma parada no processo político, o Brasil parou um pouco para poder acompanhar a Copa do Mundo, foi meio frustrante, o Dunga e Jorginho realmente não fizeram uma boa dupla, se mostraram muito conservadores, mas futebol aqui na TV Capixaba é com Ferreira Neto, nós vamos para a política, né? Vamos lá. Para a política, Giovanni, eu acho que vamos ter dois governos de continuidade. Estou falando do governo Renato Casagrande, que começa daqui a pouquinho, e o governo Dilma Rousseff também dando continuidade ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que já está saindo, já dando adeus, né? E já está inaugurando obra, pediu para inaugurar obra até nos últimos momentos. O presidente que gostou de ser presidente, né, Giovanni? Tá Gostou certo. muito. Eu acho que vai voltar, né? Eu acho que vai voltar muito rápido. Mas eu acho que tanto o Renato Casagrande como o Dilma Rousseff vão ter algumas dificuldades logo no início do governo para emplacar a marca Renato Casagrande e a marca Dilma Rousseff, porque vão suceder dois governadores, um presidente, um governador muito importante do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, do ponto de vista até histórico. Eu acredito que os dois vão entrar para a história. Não significa aqui que eu concordo em tudo com os dois governos, mas o Renato Casagrande vai suceder Paulo Artung, que fez administrativamente um governo muito bom, um governo histórico. Eu sempre... tem algumas coisas do governo Paulo Artung que eu discordo, por exemplo, a relação dele com a Assembleia, a relação dele com os partidos políticos. E o Lula, eu não gostei muito do governo Lula, Giovanni, coisa que muita gente acha favorável, eu discordo da política social. A maneira como foi feito e como foi conduzido o Bolsa Família, eu discordo, porque muita gente colocou o burro na sombra, colocou a enxada debaixo da sombra e foi descansar para poder receber bolsa do governo. Isso para mim não é muito positivo. E a Dilma Rousseff vai receber um governo de certa forma organizado, um governo que tem respeito internacional e muito mais o Renato Casagrande aqui no Espírito Santo, que também vai receber um governo organizado, saneado, mas com a dificuldade de suceder aqui no Espírito Santo Paulo Artung e em Brasília Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que a Dilma ela vai imprimir um bom ritmo naquilo que foi uma das poucas promessas, um dos poucos comprometimentos dela, que é erradicar a miséria no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que ela vai bater nisso, porque inclusive isso dá voto. Isso dá muito voto. E o Brasil, não tem como o Brasil ser a 8ª economia do mundo, deve avançar agora no próximo ano para a 7ª, 8ª, deve chegar à 5ª logo, não vamos chegar à 5ª economia, mas não significa que isso erradica a pobreza. Não adianta nós chegarmos à primeira economia do mundo e tendo pobreza nos rincões do Brasil. Eu acredito que o governo Dilma vai aplicar bastante nessa área da pobreza no Brasil. Mas só para a gente mexer um pouquinho na memória, nós tivemos Tancredo Neves, que disse que se bem que ele não viveu para fazer o governo dele, mas aí passou a bola para o Sarney, que foi um desastre. Que enquanto um brasileiro passasse fome, nós não teríamos dignidade no Brasil e nem democracia. Mas é isso mesmo. E aí deixou a base de um governo para erradicar a miséria. Não erradicou. Nós tivemos também o presidente Collor, que ia acabar com os miseráveis, os pés, ia governar para os miseráveis, os pés. Ele quase acabou de fome. Depois tivemos o Brasil do real, ou seja, em que a promessa era transferir
aquilo que se recuperou na economia transferir para o social. Tivemos o Sarney também, que foi tudo pelo social. Tudo pelo social. Não é isso? E acabou não dando certo. O próprio presidente Lula, quando começou, criou Fome Zero e prometeu erradicar a miséria. Então isso não é uma tarefa tão simples assim. A Dilma está prometendo isso, tomara que consiga. E tomara que o caminho não seja só transferência de renda. Porque, Giovanni, uma coisa é acabar com a pobreza. E acabar com a fome, melhor dizendo. Uma coisa é acabar com a fome, outra coisa é acabar com a pobreza. Se você estiver com fome, eu te dou um prato de comida e resolve o seu problema. Daqui a pouco eu te dou outro prato de comida e resolvo o seu problema. Mas eu não resolvo o seu problema social. Eu não resolvo o seu problema de pobreza. Para acabar com o problema da pobreza não é fazer Bolsa Família apenas. É acreditar na educação, ter como prioridade máxima, ver a questão de juros. Tem uma série de fatores que influenciam na questão da pobreza do Brasil. E nós temos que fazer distribuição de renda. Se fala tanto no Brasil, nós somos um dos países que tem a distribuição de renda pior no mundo. É isso que a Dilma tem que atacar. Não só na questão da pobreza. Senão fica muito assistencialista. Né? Porque o Bolsa Família é muito assistencialista, né? E aqui no Espírito Santo também, Renato Casagrande, meu amigo, conterrâneo, prometeu também eliminar a pobreza no Espírito Santo. Eu acho mais fácil aqui no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu ouvi há poucos dias, agora no mês de novembro, uma palestra que só a Petrobras está injetando no Espírito Santo por mês, Giovanni, R$1 bilhão. Então, com certeza, o Espírito Santo vai avançar um pouco mais e o Casagrande vai ter mais facilidade de erradicar a pobreza do que a Dilma no cenário nacional, porque nós temos regiões muito pobres no Brasil. Por falar em cenário nacional, o PMDB no governo, na sua avaliação, ele mais ajuda ou mais atrapalha na realização das coisas, do projeto da presidente Dilma? Eu ia falar da presidente Dilma, da presidente Lula. O PMDB deixou de ser partido há muito tempo, né? Virou um postulante, um lobista de ministérios, né? Tá todo mundo aí, é muito famigerado, né? Eu já citei aqui em outro programa, o PMDB virou um partido de famigerados e perdeu aquela história, aquela ética que tinha o PMDB. Pra mim, o PMDB mais atrapalha? Mais atrapalha, é isso a sua pergunta, mais atrapalha, entendeu? O PMDB, repita aqui, virou um partido de famigerados, de cargos comissionados, eles querem entrar no poder sem disputar o poder. Por que não lançaram o candidato a presidente da República? Tinha bons nomes para ser ministro, então lançasse um candidato a presidente. Tem anos, depois do Luiz Guimarães, nunca mais eles lançaram ninguém. E eles ficam aí na pendura, analisando se é da Serra, se é da Dilma. Lançaram o Quércia. Oi? Lançaram o Quércia, mas o Quércia, coitado. Outro desastre. Já era um derrotado em São Paulo, no cenário nacional já era derrotado. Então o PMDB sempre tem, há muito tempo que o PMDB deixa a desejar, e para mim é uma frustração enquanto partido político. O que deve ser o ponto positivo na sua avaliação? O que vem de bom por aí nesses dois governos? Só para finalizar, me avisar que a gente tem 1 minuto. 1 minuto. O Renato Casagrande, eu acho que nos primeiros meses ele vai dar sequência ao governo Paulo Artung, depois ele vai deixar a marca dele, a marca de socialista do Casagrande. Eu acho que a marca do Casagrande é a seriedade no governo e a democracia. Ele é um governo mais democrático. A Dilma, eu acredito que ela vai levar pelo menos 2 ou 3 anos para começar a emplacar o seu projeto de governo. O governo Dilma, de fato, com a governo cara que seja Dilma. A cara dela. A cara dela. E ela, eu acho que a principal qualidade dela, ela vai dar continuidade à questão das obras do PAC, foi o que elegeu ela. Eu acho que são essas duas características, Giovanni. Perfeito.